Primeiro eu quero começar essa mensagem dizendo que seria muito importante se todos os obreiros, aqueles que têm convicção, claro, quem não tem convicção não vai ter tempo para ver isso aqui não, né? Já, se você não tem convicção do seu chamado, se você não acredita no que Deus fez na sua vida ou não conhece o que está escrito na Bíblia a respeito do chamado do obreiro, daquele que foi separado para militar legitimamente, já pode sair do vídeo agora, né? Porque você não vai conseguir entender, nem muito menos querer ouvir. Jesus, através da vida de Paulo escrevendo para Timóteo, ele diz que aquele que milita não se embaraça com as coisas dessa vida. Obreiros de hoje, eu, de verdade mesmo assim, eu teria vergonha, de verdade mesmo, quando alguém me perguntasse se eu exerço alguma função na obra de Deus, claro que incondicionalmente de ter uma credencial ou não. Muitas pessoas dizem, né, sou pastor, sou evangelista, sou missionário, sou diácono, sou presbítero, dão lá os cargos, né? Mas a pergunta é, isso que eu faço quando as pessoas perguntam que eu sou, ou que eu vou em algum lugar e me apresento, condiz com a obra que eu faço, né? Condiz com isso, mostra os meus atos, eles mostram que eu realmente sou praticante, sou uma pessoa que realmente recebeu o chamado de Deus. Para começar, nós vemos que quem recebeu realmente o chamado de Deus foram aqueles discípulos, né, que apanharam, e a Bíblia diz que eles saíram contente por ter se achado digno de padecer pelo nome de Jesus. Hoje, se você não der o que o obreiro escolhe, o que ele quer fazer, ou se você tira alguma coisa para colocar na mão de outra pessoa, ou levar ele para fazer outra coisa, você já perdeu o obreiro, né? Obreiro entre aspas, né? Você já perdeu o obreiro, porque infelizmente, eu vou dizer uma coisa para você, é muito sério esse negócio de ser um obreiro de Deus, na obra de Deus. Não é brincadeira, é renúncia, é abrir mão, não é escolher em que área eu devo atuar, em que culto eu quero estar. Não, não tem nada a ver com isso não, é de verdade. E o que eu tô falando aqui não é te julgando, jamais, longe de mim julgar alguém, porque talvez o pior aqui seja eu, com certeza. Mas não é julgando, mas é fazendo uma coisa que o Espírito Santo colocou no meu coração. Hoje em dia é vergonhoso, principalmente nas igrejas pequenininhas, o sofrimento das lideranças, o sofrimento que os pastores passam, às vezes chegam a negociar, é igual a política, chega a negociar com o obreiro para ele poder ir para a igreja. Irmão, de verdade, se você tem esse tipo de sentimento, se você é uma pessoa que não entende o seu chamado, não entende que a nossa luta é contra o inferno, senta lá, vai assistir o culto, uma boa, faz o que você acha que você deve fazer, mas não culpa a igreja. Ah, eu não tenho oportunidade, eu não exerço nada. Você nunca vai ver nenhum dos apóstolos, dos discípulos, homens, mulheres que tiveram experiência com Deus, fazer esse tipo de chacota, de coisinha, fazer essas besteiras. O que Jesus nos chamou para fazer é muito mais dolorido, ele nos convidou para um sofrimento. Ele nos convidou para combater contra Satanás e os demônios dele. E isso, se eu e você não tiver enquadrado dentro da palavra, na oração, no jejum, consagração, nós nunca vamos chegar nesse nível. Nós nunca vamos alcançar isso. Porque eu penso que cada um dos obreiros que foram separados, amanhã podem estar dirigindo uma congregação. Agora você imagina se você é um obreiro relaxado, uma pessoa que não tem comprometimento com a palavra de Deus, uma pessoa que não tem comprometimento com o evangelho, com o seu líder, não tem comunhão com a igreja que você congrega. Imagina quando você dirigir uma congregação, o que vai ser dessa congregação. Por isso que muitos lugares estão aí sofrendo. Você vê que as pessoas sofrem. Por quê? Por causa desse tipo de pessoa. Não tem mais submissão, não tem mais respeito. Sempre tem uma desculpa para dar. Sempre. Sempre vai ter uma desculpa para dar porque não vai estar no culto, porque não vai poder fazer isso. Irmão, Deus não aceita desculpa. Me perdoa, mas Deus não aceita desculpa. Os olhos de Deus, Provérbios capítulo 15, versículo 3, estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Deus conhece o meu coração e o teu coração. É o que a gente usa, né? Eu falo, eu tenho vergonha, eu fico com vergonha quando eu vejo o trabalho de missionários
em lugares que até morte tem, que a morte procura eles. Eu me envergonho de ver a obra que os irmãos fazem na igreja, na cadeia, na Cracolândia, nas ruas, visitando os lares. Eu tenho vergonha, porque dá para a gente fazer. Mas eu prefiro ficar no meu comodismo, escolher o que eu quero fazer como eu acho que eu devo fazer. Você acha que Deus está nesse negócio? Você acha que esse é o Deus que você serve? Você acha que você está apto para ser chamado pastor, pastora, bispo, presbítero, evangelista, missionário, diácono, diaconisa, seja qual for o cargo? Mas entenda uma coisa, a Bíblia diz que Deus separou cada um para o benefício da obra, para que a obra cresça. Então qual o seu papel? Você. O que você está fazendo? O que você acha? O que você pensa do ministério que Deus colocou nas tuas mãos? Você está exercendo ele com excelência? Eu, pelo menos quando eu olho no espelho, eu fico com vergonha. Então hoje a igreja sofre por causa desse tipo de situação. A igreja sofre por causa dos obreiros que negociam com seus pastores como querem fazer, quando vai fazer e vive dando desculpa sempre. O engraçado é que para tipo de confraternização em todos os locais sempre tem tempo. Nunca diz, não, eu estou ocupado, não, eu tenho que fazer. Não, sempre tem tempo, né? É uma crítica? Não, um alerta. É um alerta. Tome cuidado. Os talentos que Deus te deu não é seu. E Ele vai requerer. E Ele não vai aceitar que você enterre. Ele vai querer que a gente multiplique. Amém? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia das igrejas desse século agora. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Que o Senhor nos ajude a começar pela minha vida. Amém? Louvado seja Deus. Guarde esse versículo bíblico lá no livro de Timóteo, Timóteo capítulo 2, 2 Timóteo capítulo 2, leia do capítulo inteiro. Então entenda, aquele que milita não se embaraça com as coisas dessa vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Quem é? Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.